Olá, meu irmão, a paz do Senhor, um dia abençoado para todos, que Deus abençoe você grandiosamente. Hoje, na nossa sequência de salmos, o nosso devocional nesse dia, nós vamos falar do salmo de número 42. É um salmo que foi ditado, pelos filhos de Corá, ou em outras traduções, filhos de Coré. É um salmo que vai falar de alguém que está vivendo um momento de angústia, de aflição, um momento de alguém pedindo socorro ao Senhor. Eu vou ler aqui o versículo de número 1 e o versículo de número 5 para que nós possamos meditarmos nesses dois versículos nesse dia. O versículo de número 1 diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O versículo de número 5 vai dizer assim: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmão, como nós já dissemos, este é um salmo de lamento de alguém que está vivendo um momento complicado na sua vida. Observamos aqui que alguém que está lamentando a Deus e falando da sua situação. Parece que é alguém que está angustiado, alguém que está passando por algumas provas. E nós observamos, irmãos, que quando lá no Velho Testamento alguém declarava isso para Deus a respeito de uma enfermidade, era muito conhecida como uma doença chamada como ansiedade da alma. Alguém ansioso, alguém precisando urgentemente de um socorro da parte de Deus. Os anos passaram e muitas coisas mudaram, mas infelizmente essa doença ela continua nos nossos dias de hoje, apenas com um nome diferente, Hoje ela é conhecida como a depressão. E para muitos, irmãos, tem muitas pessoas hoje estão vivendo essa enfermidade, infelizmente. Mas para muitos, acham que a depressão ela é uma doença, de frescuragem de alguém, Outros acham que essa enfermidade ela é falta de fé e outros acham que a depressão é porque você está vivendo no pecado. Mas nós sabemos, irmãos, que a depressão é uma doença psiquiátrica e que ela produz sentimento de tristeza, de desânimo, de desesperança, de medo e o pior de tudo, ela pode levar o homem à morte. Eu costumo dizer que passar pelo túnel escuro da depressão, ele é angustiante, ele é tenebroso, mas ao mesmo tempo é confortante saber que antes de nós, outras pessoas passaram por esse caminho tão sombrio, não é verdade? Mas que com a graça de Deus, eles conseguiram a luz no final do túnel. Eu disse aqui que antes de nós, porque infelizmente também eu já vivi esse momento. E sei muito bem qual é a dor de alguém que está vivendo uma depressão. É uma doença que eu costumo dizer que ela vai matando silenciosamente. Ela tira a nossa paz, ela tira a nossa alegria. E nós passamos a enxergarmos as coisas com olhares diferentes, não da forma como deveríamos enxergá-las. E o salmista ele vai dizer assim, olha, no versículo de número 1, ele vai dizer assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele vai dizer duas coisas aqui tão importantes. Ele vai dizer de água e de suspiro de ar, aquilo que o homem necessita para a nossa sobrevivência. Mas eu queria falar mesmo a respeito do versículo de número 5, que ele vai dizer assim: Por que você está abatido, ó minha alma?
Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E a minha pergunta para você que está me ouvindo agora, neste momento, é: você já conversou com você hoje? Você já fez essa pergunta hoje para a sua alma? Por que que ela está assim, tão aflita, tão abatida? Você já fez essa pergunta para ela hoje? Sabe por que o salmista ele fez essa pergunta? Mas ele mesmo vai responder essa pergunta. Que coisa interessante, né? Olha, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Ele está fazendo uma afirmação que ainda no seu coração há uma gratidão, que ainda no seu coração ainda existe um louvor. Ele ainda o louvarei, apesar de tudo que eu estou enfrentando, no meu coração ainda existe uma gratidão e existe um louvor. Isso que ele está dizendo, porque ele continua dizendo, porque ele é o meu auxílio e Deus meu. Então, irmãos, a minha palavra para você hoje é: se existe no seu coração ainda, apesar de todo o sofrimento que você possa estar enfrentando hoje, será que existe ainda uma gratidão? Será que ainda existe louvor ao nosso Deus? Irmão, se existe, não desanima, porque o nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo e no momento certo, na hora exata, ele vai te conceder a vitória que você está precisando e que você está almejando nesse dia de hoje. Então essa é a minha palavra para você. Confie no Senhor, descanse nele e que ele vai prover as suas necessidades. A paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe.